Vamos prestar atenção aqui na página 15, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Nós vamos fazer aí uma retomada da última aula, né? Que é uma sequência de atividades 2, né? Página 15. Nessa aula, nós falamos aí do texto de um artigo de opinião. Vocês lembram o que é um artigo de opinião? Comentei na última aula, vocês lembram? Não? Josi, não? A Carol não tá. O que é um artigo de opinião? É um gênero na qual eu vou ter que me posicionar diante de um fato. Eu tenho que ter uma posição diante de um fato. Esse fato possui diversos pontos de vista. Pode ser uma simples notícia, uma reportagem, mas eu tenho que me posicionar. O que é me posicionar? É concordar ou não com aquilo que aconteceu, né? Quando teve um evento recente, vou retomar a mesma ideia. Lembra quando a polícia invadiu a favela no Rio? Tem gente que acha que aquilo foi uma boa ação, porque tinha que exterminar os bandidos, tem que fazer a parte dela. Só que tem gente que acha que a polícia está ali também para perseguir, né? Porque os jovens que a polícia matou eram jovens que não eram ligados ao tráfico. Então, cada um tem uma opinião diante daquele fato. Cada um toma um posicionamento. Tem gente que acha que é a favor, que está do lado da polícia, e tem gente que acha que ela é abusiva, tá? E diante desse posicionamento, eu tenho que construir um texto. E esse texto chama-se artigo de opinião. Mas não adianta só eu ter um posicionamento. Eu tenho que dizer o porquê desse posicionamento. Quando eu falo porquê, eu estou argumentando, né? Eu acho que a polícia é abusiva por quê? E aí eu vou te mostrar argumentos, fatos, pesquisa, entendeu? Tem vários tipos de argumentos que eu posso colocar para você se convencer do meu ponto de vista. O artigo de opinião é para construir uma opinião pública, certo? Fazer com que o meu leitor fale assim, nossa, que legal, concordo com ele, não tinha pensado desse jeito. O artigo de opinião, né, é mesmo para fazer o povo refletir, né, para convencer, para abrir os olhos, né? Mas aí você pode usar uma pesquisa, você pode usar a voz de um especialista. Então, não vou dizer que é um texto simples. Ele pode ter uma linguagem simples, mas para você escrever um artigo de opinião, você tem que saber como você vai sustentar seu posicionamento, seu ponto de vista. Não adianta falar por que sim, por que não. Certo? Então, você tem que ter argumentos, né? Vamos dar um outro exemplo. Quando você quer alguma coisa do seu pai e da sua mãe, você não tem que argumentar? Você não tem que mostrar o motivo pelo qual você quer um celular novo, você quer uma roupa nova, um tênis novo? Você tem que mostrar os motivos para ele. A partir do momento que ele vai comprar, é porque ele se convenceu. Então, você argumentou. Você deu motivos para ele comprar aquela roupa, aquele objeto que você tanto queria. Tudo bem até aí? Nesse texto que a gente leu, é o artigo de opinião de um doutor em demografia. Lembra que a gente teve que achar muita palavra no dicionário, por quê? Porque é especialista em demografia. Demografia está ali jogada para geografia, ele né, estuda as regiões, né? E ele está falando aqui que nós estamos à beira da 6ª extinção das espécies. Nós descobrimos muita coisa nesse artigo, né? Que nós passamos por 5 extinções. A gente só pensava naquela do dinossauro há 6 bilhões de anos, e a gente descobriu que o planeta vem a 5 extinções, teve 5 extinções, né? Da era glacial, do asteroide, tem outras que são fenômenos naturais. E ele fala que essa 6ª extinção é o homem que vai provocar a 6ª extinção em massa. Por quê? Porque o homem está prejudicando o meio ambiente. E ele vai te mostrando o relatório, ele vai te mostrando o estudo dele, né? Tem uns termos, né, geográficos, ele fala do Holoceno. O que seria o Holoceno?
é a nossa era atual, é pós a última era glacial. Então, na era atual, o que ele falou? O homem tem tanta tecnologia, né? Superou as fronteiras planetárias, porém, não consegue preservar o meio ambiente, né? Não consegue ter o respeito ao meio ambiente, né? Ele vai falando que a população está aumentando o número de consumo, de bens de consumo, e não está preocupado com o meio ambiente. Então, foi um texto focado, ele coloca lá, ele coloca relatório, ele coloca uma pessoa chamada Justin McBrien, que é um outro estudante lá, um outro doutor, que ele fala sobre o meio ambiente, que ele fala que o homem está no ecocídio. O que é o ecocídio? É a exterminação de todas as espécies. Só que se o homem acabar com todas as espécies, ele vai culminar na própria extinção. Essa é a teoria do Justin McBrien. E ele usa essa teoria para sustentar o seu ponto de vista, né? Ele termina o texto com esse ponto de vista do Justin, né? Que negócio. Tem lugares que não tem mais inseto. Lembra que ele fala das abelhas, da importância das abelhas para polinizar as plantas, para a gente ter uma agricultura, dos insetos. Tem lugares que não tem mais inseto. Então, ele vai jogando, articulando esses argumentos, né? Você fica assustado? Fica. Mas é um texto confiável. Por que é um texto confiável? Porque ele é doutor em demografia, quer dizer, ele é um estudioso sobre o tema, né? Se aprendeu muita coisa nesse texto. Então, é um artigo de opinião. E a gente teve que fazer os primeiros exercícios aqui, né? Qual que é o propósito comunicativo? Qual é a finalidade? Isso tudo aqui a gente começou a fazer, certo? Estamos fazendo aí, vocês têm até o dia 2 para apresentar, dia 2 de junho, para enviar essas respostas. Mas conforme for terminando, vai enviando para mim, tá? Ou para a professora Cecília, quem é do nono C, tá bom? Aí ele falou de argumentos. O que são argumentos? Nós temos argumentos de exemplo. Ele deu algum exemplo lá no texto? Sim. Deu a extinção, né, pelo asteroide, pelo fenômeno natural, ele deu vários exemplos. Isso chama-se argumento de exemplo. Eu cito um exemplo. Tem dados de pesquisa lá? Tem, é outro argumento. Ele usou muito pesquisa, ele usou 2 relatórios. Tem discurso de especialista? Tem. Justin McBrien, não é um especialista? Um outro especialista que ele chamou? Tem dados históricos? Tem. Ele fala das últimas extinções lá, né? Fenômenos naturais. Ele construiu esse dado histórico. Tem senso comum? Que negócio, eu não preservar o meio ambiente vai prejudicar a mim mesmo? Ele tem esse senso comum? Tem. Então, beleza. Aqui na página 19, só retomando, a gente vai fazer os exercícios. Vamos lá na letra A aqui, só para eu explicar para vocês. A gente tem que saber o que é posicionamento do autor e argumento utilizado do autor, né? Como que eu acho um posicionamento? Posicionamento, olha lá, ó. A civilização ainda tem a ousadia de estabelecer jardins zoológicos e aquários que, na realidade, são prisões para a exposição de animais selvagens privados de liberdade, confinados para o deleite e a curiosidade dos humanos. Isso é uma posição dele, é uma opinião. Quando eu falo posição, é a opinião dele, ou é um argumento? O que vocês acham? A civilização tem a ousadia de estabelecer jardins zoológicos. Vamos estudar aí o texto. São prisões para exposição dos animais selvagens. Isso é uma opinião, é uma posição dele, é um argumento. É um posicionamento. É ele que fala para você que jardim zoológico é uma prisão. Ó, a civilização tem a ousadia. Isso não é opinião dele? É opinião dele. É um posicionamento dele.
Quando ele fala em jardins zoológicos e aquários, que na realidade são prisões, privados de liberdade, confinados para o prazer, deleite é prazer e curiosidade dos humanos. Isso é um posicionamento dele, não é argumento, é uma opinião dele. Ele é contra jardim zoológico, contra aquário. Lembra que a gente falou do Sea World semana passada, na última aula? Do quanto as baleias ficam confinadas num aquário pequeno e que o estacionamento é maior do que o aquário das baleias? Não foi isso que você falou, Tonela? Então, vamos lá. Aí você vai ver aqui, ó, confirmando o impacto devastador das atividades humanas sobre a natureza, a plataforma intergovernamental para a biodiversidade e serviços ecossistêmicos da ONU mostrou que há 1 milhão de espécies ameaçadas. Isso é posicionamento dele, é opinião dele, ou é argumento? Aí sim. Você entendeu a diferença de posicionamento e argumento? Posicionamento é o que ele acha, é a opinião dele. Argumento é o que ele usa para te convencer. Certinho? Aí vocês vão fazendo isso daqui, ó. Agora, nós vamos para a página 20. Vamos lá. O que tem que fazer nessa página 20 aqui? De acordo com o texto, né, a gente vai